Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei a que hora você está assistindo a este vídeo, mas seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós vamos ver o curso Escrevendo Textos de Sucesso, Produção e Revisão Textual para o Cotidiano. Eu sou a Patrícia Nogueira e serei a ministrante. Bom, organização do nosso curso. Aula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalmente chegamos à nossa última aula. Vamos fazer uma retomada aqui rapidinho do que a gente viu nas aulas anteriores. Aula 1. Os gêneros textuais do cotidiano. Aula 2. Os fatores de textualidade e a revisão textual. Aula 3. Compreensão de textos jornalísticos e publicitários. Aula 4. Escrevendo bons e-mails. Aula 5. Produção textual para as redes sociais. Esta foi a nossa aula de ontem. Nós vimos muita coisa. E aula 6. Ferramentas de escrita para ajudar na produção de textos. Hoje é a chave de ouro deste curso. Vamos lá? O slide lindo, né, maravilhoso, anunciando a nossa aula 6. Vamos lá, tela cheia. Enfim, chegamos à nossa última aula! Olha os fogos aí, que lindo, comemorando, quase uma aula de formatura hoje. Mas vamos lá, simbora, porque acho que a gente tem bastante coisa para ver hoje. Vamos dar uma retomada agora mais detalhadamente do que nós vimos até aqui. Deixa eu voltar aqui. Oi, de novo. Ó, os conceitos de texto, tipos e gêneros textuais. Essa foi a nossa aula 1. Nós vimos tudo isso na nossa aula 1. Também vimos o conceito de revisão textual, quando e como fazê-la. Lembra quando que a gente faz a revisão textual? Que a gente faz durante a produção de texto e após a revisão de texto? São revisões diferentes, mas ainda assim ocorre nesses dois momentos. Ou seja, é um processo contínuo. A gente também viu técnicas para poder fazê-la, que você pode fazer com texto impresso, você pode fazer direto no seu editor de texto, você pode também fazendo anotações nela, coisa e tal. Lembra? A gente viu isso. Também vimos na nossa aula 2, condições de felicidade e os fatores de textualidade. Nós vimos aí o que a gente tem que pensar, além do típico do gramática e ortografia correta, adequada. A gente viu que a revisão de texto não se trata só disso, que garantir que um texto vai alcançar o seu sucesso, que um texto vai, digamos assim, ser bem sucedido, atingir o seu objetivo, não depende só de gramática e ortografia adequada, mas tem outros fatores para a gente considerar, os fatores de textualidade. A gente viu algumas técnicas de escrita, as escaletas, copywriting, os gatilhos mentais. Na aula passada nós também vimos o storytelling, a metodologia ICC, que a gente até falou ali no final, né? Aqui, ó. Mais algumas técnicas de escrita, storytelling, metodologia ICC. Nós também vimos a estrutura e as características dos textos jornalísticos e publicitários. Nós vimos lá, né, o que compõe um texto jornalístico, o título, a manchete, a chamada, a legenda, subtítulo, tudo aquilo. Nós vimos algumas boas práticas na escrita de e-mails, nós vimos saudações, despedidas, nós vimos também aquela baita dúvida, né, que boa parte de nós sempre temos, né, segue anexo ou segue em anexo. Enfim, só para deixar claro, as duas estão corretas. Vemos o conceito de hipertexto e gêneros virtuais, vimos também as características das redes sociais, as características dos gêneros virtuais que rolam por meio dessas redes sociais. E aqui eu falei, né, o storytelling, a metodologia ITC, impacta, conecta e converte. Sério, gente, depois que eu descobri essa metodologia, para escrever meus textos ficou muito mais fácil. Textos de internet ficou muito mais fácil mesmo. E aí a gente vem aqui, né? Partiu ver algumas ferramentas que vão ajudar com os seus textos de sucesso? Que vão te ajudar com os seus textos de sucesso? Gente, sério, isso aqui, ó, botei aqui, eu sei que tá cobrindo ali uma partezinha do texto, mas vamos lá. Isso aqui vai ajudar demais vocês. Sério mesmo, vai ajudar demais. Mas vamos lá, vamos ver um pouco agora. Ó, vamos começar com o editor de texto. O WPS Office, que é esse editor de texto aqui que a gente está vendo, ele é o que eu utilizei para poder fazer esse texto, coisa e tal. Ele é gratuito, ele tem no Android, você pode baixar o aplicativo na Play Store, como você pode também baixar o software no teu computador. Ele é semelhante ao Word, em vários aspectos, entendeu? Por vezes ele chega até a ter mais ferramentas do que o Office 365. Só que com a diferença de que ele é gratuito,
Você pode fazer login e aí você tem acesso a uma nuvem, ou então você nem precisa fazer login para ter acesso a essa nuvem. E ele possibilita essa personalização aqui que vocês estão vendo, ó, que tá tudo rosinha, com roxo, com gatinho aqui, é a personalização que eu fiz no meu computador, por causa que fica mais agradável para mim, entendeu? Torna o trabalho tudo mais agradável, além de ficar só naquele preto e branco ou coisa assim do tipo. Ele é muito bom. Eu acho ele muito bom mesmo. Só que temos um porém. Olha aqui. O corretor ortográfico dele, ele tem um corretor ortográfico. Mesmo você configurando no idioma que você utiliza, no caso português Brasil, ele ainda assim não consegue captar todas as palavras que estão escritas corretamente, sabe? Paulista, experienciada, prêmio, jabuti. Ele não consegue detectar que essas palavras estão corretas. Ele fala que as palavras estão erradas. Por isso que eu escrevo os meus textos nele, por causa que eu consigo editar offline, entendeu? Essa é a diferença do Google Docs, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas através do WPF Office eu consigo editar os meus textos offline, entendeu? O que não ocorre com o Google Docs fora do celular, né? O que não ocorre com o Google Docs, o que não ocorre com o Office 365, que a gente tem acesso pelo e-mail Outlook, né? Com esses dois a gente não consegue detectar, a gente não consegue fazer essa edição offline. E como minha internet nem sempre está lá essas coisas, como tem vezes que eu preciso desconectar a internet para conseguir utilizar, ou às vezes, digamos que o sinal caiu, né? Sei lá, a gente precisa de ter um editor de textos offline. Por isso que eu recomendo muito o WPS Office para vocês. Eles também têm modelos incríveis, além dessa personalização que eu falei para vocês, né? Que você pode personalizar a área de trabalho de vocês. Todo o design deles é bem semelhante ao Office 365, também é semelhante ao Google Docs, então ele é fácil de usar por causa disso. Ele tem todas as ferramentas aqui, né? Ele detecta onde foi a última edição que você fez no documento também. Então, eu recomendo muito ele para edição de texto offline. Só que não recomendo ele para corretor ortográfico, tá? Vou deixar isso bem claro aqui, por causa que o corretor ortográfico dele realmente não ajuda. Vamos lá. O Office 365, a gente acabou de falar dele. Gosto muito de usar esse Office 365, que é utilizado pela internet. O que você instala no computador, ele é ótimo. Que por vezes a gente tem acesso a ele quando a gente compra um aparelho novo, que dá aquele acesso àqueles 30 dias de experiência, sabe? 30 dias gratuitos. Então, ele é maravilhoso. Mas esse aqui, ele não é tão bom. O do computador, aquele que você instala no computador, você tem acesso ao dicionário de sinônimos, que é excelente o dicionário de sinônimos. Você clica 2 vezes em cima da palavra e aí você vai em sinônimos e ele vai te dar a lista de sinônimos. O WPS Office, por teoria, ele também tem esse dicionário de sinônimos, só que você não consegue encontrar nada. Por isso que eu até ignoro essa função dele, por isso que eu nem tinha falado dela aqui antes. Mas aqui no Office 365, o editor online, você tem acesso aqui, ó, à pontuação do editor. Ele vai falar quanto de por cento do seu texto está correto. Você vai escolher aqui se a escrita é formal, se a escrita é informal, coisa e tal. Você vai ter lá, são 3 categorias, eu não lembro agora quais são, mas ele tem lá essas 3 categorias. Quando você vai editar o texto, ele é muito confuso, gente. Você não consegue ver os erros que você tem, entendeu? Aí tem que ficar fazendo ele refazer suas pesquisas, entendeu? Você vai clicando aqui, ó, e aí ele vai falando o que você tem que alterar e tal, mas dá muito trabalho, ele o negócio não funciona, sabe? Não flui. Por isso que eu não consigo usar muito bem esse Office 365. Mas me conta aqui nos comentários se vocês conseguem, tá? Eu vou adorar saber, e se vocês me derem umas dicas também de como usar esse Office 365, por causa que comigo ele é bem complicado. Mas enfim, é uma outra ferramenta que a gente tem. Você precisa de ter um e-mail para logar nele, tá bom? Só mesmo se você tiver um e-mail Outlook ou um e-mail Hotmail, que você vai ir nas 3 bolinhas aqui em cima, ó, 3 bolinhas não, né? Nas 9 bolinhas aqui em cima. E aí você vai clicar nelas e você vai selecionar se você quer mexer no Word, se você quer mexer no Excel, se você quer mexer no PowerPoint, e aí ele vai abrir online assim para você utilizar. Ai, pera, eu acho que eu tô tremendo demais a tela, mas enfim. Aí aqui você vai ver, você vai clicar aqui, né? Você vai em revisão, clica aqui, ele vai mostrar o editor de correção ortográfica. Ele vai mostrar esses aqui.
E tem outras funções aqui muito boas. O dicionário de sinônimos não tem online, pelo menos da última vez que eu usei, não tinha online. Se agora tem, me contem. O aplicativo é gratuito, o aplicativo para Android é gratuito, você pode utilizar gratuitamente, só que ele também não vai ter o dicionário de sinônimos. Então, para mim, essa é uma coisa que perde muito. Porque assim, quando a gente está escrevendo, é normal que o nosso texto ele fique. A gente repita várias palavras, entendeu? Então, os sinônimos, para mim, é o grande tesouro, é o grande achado da edição de texto pelo computador, entendeu? Por conta que aí a gente vai lá nos sinônimos e vai trocando palavra por palavra para não ficar repetida. Toda vez que eu vou escrever um texto, que eu vou revisar um texto, eu tento não repetir a palavra no parágrafo. Eu tento, eu consigo sempre? Não, não consigo. Mas a gente tenta, entendeu? Esse aqui é um texto que eu escrevi para um trabalho da faculdade, por exemplo. Aqui, se tem algum erro, creio eu que não, por causa que esse texto aqui já tinha sido entregue, coisa e tal, mas tem coisas que ele não detecta. Por causa que a gente tem que lembrar isso, né? O corretor ortográfico e gramatical, ele não vai detectar todos os erros. Tipo, ele vai detectar muita coisa ali, mas não é porque ele vai detectar que um monte de coisa ali que pode estar errado, que tudo aquilo vai estar errado, entendeu? A gente tem que ver que a gente tem que considerar o texto, que nem sempre o corretor vai considerar isso, entendeu? O contexto, o uso que você está dando, coisa e tal. Muitos erros são de estilo e ele vai falar que está errado e não está errado. Às vezes é só o estilo, a forma como qual você as suas escolhas linguísticas, entendeu? Vamos lá. Google Docs. Esse aqui sim, esse aqui é maravilhoso. Se você quiser só usar ele, usa, só que eu não recomendo ele 100% por conta de que você precisa estar conectado online. Se você tem o aplicativo no seu celular, então soluciona o seu problema, certo? Vamos lá. No Google Docs, o Google Docs também tem outros, né? Você tem o PowerPoint, o apresentações, você também tem planilhas. Mas aqui, ó, você vai em ferramentas para você achar o corretor ortográfico. Você vai em ferramentas, ortografia e gramática, e aí você clica em verificação ortográfica e gramatical. E aí ele vai te mostrar onde estão os seus erros, coisas e tal. Ó, por exemplo, aqui, ó, empoderamento. A palavra não está escrita errada, a palavra existe na nossa língua, só que tem muito dicionário que ainda não possui essa palavra nele. Dicionários, assim, de próprios corretores ortográficos e gramaticais. Então, a gente precisa ficar atento a isso. No Google Docs, você pode utilizar só a verificação ortográfica dele, que é muito boa. O editor de texto também é muito bom. Você consegue inserir emojis pelo próprio Google Docs quando você está escrevendo um texto para rede social. É interessante você utilizar emojis por causa que você torna a comunicação mais dinâmica, entendeu? Mais dinâmica, mais interessante para aquele leitor. Quando você está escrevendo para rede social, você está falando de um local divertido, que é descontraído, entendeu? Então essa comunicação ela fica legal, ela funciona dessa forma. Mas você também pode utilizar uma outra ferramenta que é essa aqui, ó. Se chama Language Tool. A Language Tool, ela é uma extensão que você vai baixar no seu navegador. E você pode baixar ela no Firefox, como você pode baixar ela no Google Chrome, e tem outros navegadores que também aceitam ela. Se vocês quiserem fazer um teste de como funciona a Language Tool, vocês vão acessar o site languagetool.org, ó, tá aqui o site, e aí vocês vão ver lá, né, essa pequena caixa aqui, e vocês vão escrever o texto aqui de vocês e ele vai te dar algumas alternativas aqui de como você pode corrigir o seu texto, ou se o texto está certo ou errado. Isso aqui serve para teste, mas você precisa fazer esse teste? Não, você pode baixar ela direto no teu navegador, e aí ela vai ficar aqui, ó, tá vendo aqui esse LT com um tracinho branco aqui em cima? Esse LT com tracinho branco aí em cima, que significa que a ferramenta está ativa. Quando ela não está ativa, ela fica assim, ó. Tá vendo aqui em cima, ó? LT off. Eu tinha desativado ela justamente por causa que eu queria mostrar para vocês só o Google. Só o corretor do Google. Que ali no caso ele falou que o empoderamento estava errado. Depois que você baixa, você não precisa fazer login, embora ele aqui está marcando registre e faça login, você não precisa fazer login para você baixar a ferramenta, tá? Ela tem sim um lado pago para você usar, mas só o lado gratuito dela já te serve assim, ó, esplendidamente, sério. Ele é muito, muito, muito bom, gente. Eu recomendo demais. É o que eu falei, eu escrevo os textos lá no WPS Office, depois eu copio o texto, ou então eu já abro ele direto pelo documentos do Google, e aí eu passo ele por essa ferramenta do Language Tool, entendeu?
Por conta que o Language Tool, como que ele funciona? Vamos lá. Ele vai analisar o seu texto por blocos de texto, certo? Então, se você está abrindo um documento no Google, ele vai, no Google Docs, ele vai analisar a página inteira. Agora, se você está trabalhando com caixas de texto naquela página, ele vai analisar caixa por caixa. E aí, em cada caixa, ele vai detectar quantos erros ele tem naquela caixa, entendeu? E ele vai ali somar um total de erros. Que sejam erros de estilo, que sejam erros gramaticais, entendeu? Ele vai analisar aqueles erros ali. Erros de concordância, coisa e tal. Vamos lá. Você vai escolher o idioma aqui. Aí ele vai falar quanto por cento do teu texto, a nota do seu texto, que nem o Office 365 dá uma nota para o teu texto, o Language Tool também dá uma nota para o seu texto. No meu caso aqui, ele deu 91. Aí ele falou aqui que sempre gostei tá errado, por causa que deveria ser com letra maiúscula, chega a começo de frase. Só que aqui não tá errado, por causa que eu peguei um trecho, uma citação de uma poesia. Então tá certo escrever dessa forma, entendeu? Aí você pode descartar essa sugestão aqui, e aí ele pode modificar a tua pontuação aqui em cima. Você pode desativar essa regra em todos os locais, e ele ainda dá uma explicação do porquê que tá errado. Por isso que ele é muito bom. Você tem aqui o modo exigente, mas você pode mudar depois. Você pode mudar esse modo quando você vai nas configurações do aplicativo. Aqui para essa página, por exemplo, ó, ele colocou 3 sugestões. Quando você clica 2 vezes, aqui eu não tirei nenhum print dando exemplo disso. Mas quando você clica 2 vezes na palavra, ele vai abrir uma outra caixa, diferente dessa caixinha que está aqui. Ele vai abrir uma caixa semelhante a esse lado aqui, semelhante. E aqui ele vai estar sinônimos. Ele vai te dar sinônimos daquela palavra. E eles estão com em experimentação ainda, sinônimo de frase. Você seleciona a frase, clica com o botão esquerdo, e aí ele vai te mostrar ali sinônimos de frase. Cara, isso eu achei tão incrível, por causa que às vezes você está procurando um sinônimo, você vai no site de sinônimos, você não consegue achar nenhum sinônimo bom para aquilo. Você clica em outro site de sinônimos, também não consegue. Você vai no dicionário mesmo, não dicionário de sinônimos, dicionário de definições, procurando para ver se ali você encontra algum sinônimo, não consegue também. Algo que se encaixe bem na sua frase, ou então na sua quantidade de caracteres, na sua quantidade de palavras, você não consegue encontrar nada. Mas aí você vai nessa ferramenta e você consegue encontrar um negócio. Porque no seu próprio corretor ortográfico você tem a função de sinônimos e sinônimos frasal. Gente, isso é maravilhoso, sério, é muito bom. O Language Tool, ele também funciona se você abre o WhatsApp Web, por exemplo. E você tem outros textos que você vai digitar na internet, no seu buscador também, se você digita não aqui em cima nessa barra aqui, mas sabe quando você abre a página do Google e digita lá? Ele também vai detectar lá, entendeu? E vários outros locais ele também vai detectar essa coisa. Então, sério, é maravilhosa essa ferramenta. Por causa que ele te ajuda demais. Ele funciona também no e-mail, ele funciona, gente, em tudo. Quase. Não, o Language Tool funciona em tudo mesmo. Ele é muito, muito, muito bom. Aqui vocês estão vendo esse megafone aqui, ele é do Read Aloud. Ele é uma extensão também que vai ler o texto em voz alta para você. Então ele facilita na leitura, mas eu queria muito mostrar para vocês que vocês podem utilizá-lo para poder ler o texto em voz alta no Google Docs, para poder fazer revisão. Que lembra que quando a gente falou, leia o texto em voz alta, por causa que isso vai te ajudar a perceber erros que só na leitura visual você não detectou. E aí eu fui testar. O Read Aloud, infelizmente, não funciona no Language Tool. Ou não funciona no Google Docs. Mas, creio eu não tenho certeza, tá? Mas creio eu que talvez tenha alguma ferramenta dentro do Google Docs que leia para você o seu texto, entendeu? E aí vocês podem testar isso. Eu sei que no Word tem essa função. Se eu não me engano, no WPFC Office também tem essa função. Eu devo ter passado por ela em algum canto que eu não lembro agora. E aí é muito bom isso para vocês, entendeu? De ler em voz alta. Mas na falta da ferramenta, aí o jeito é gastar o gogó mesmo, garrafinha de água do lado para ir molhando a garganta e se embora. Ó, outra ferramenta maravilhosa é esse Invertexto. O Invertexto, vocês estão vendo aqui, ó, ele tem a função de inverter o texto, né? Você coloca o texto para escrever do sentido ao contrário. Ele tem a função de converter maiúsculas em minúsculas, né? E aí, ó, ele vai converter o seu texto. Ele tem a função de remover linhas duplicadas.
Ele tem a função de colocar em ordem alfabética, de escrever de cabeça para baixo, de colocar as letras diferentes, sabe? Quando você coloca elas no formato diferente. Ele tem a função de letras empilhadas, sabe? Quando você escreve o texto assim. Ó, ele tem a função de prefixo e sufixo, adicionar um prefixo e ou sufixo em cada linha do texto. Ele tem a função de textos sinônimos aí, ó. Lembra dos sinônimos que eu falei que é muito bom? Ele também tem aqui. Ele tem a função de localizar e substituir. Isso só falando das ferramentas de manipulação de texto. Ainda tem as ferramentas de análise de texto, que é o contador de caracteres, o comparar textos, o palavras que rimam, o corretor ortográfico. Nessa de contador de caracteres, ele conta os caracteres e conta as palavras e as linhas também, aqui ó. Caracteres, palavras e linhas. Ele também é muito bom. Então, se você não quer baixar nada no teu computador ou no teu celular, o Invertexto é uma ótima opção, tá bom? Para vocês escreverem. Justamente porque ele vai ter tantas ferramentas assim. Uma dica que eu dou pra você, uma coisa que eu vou falar do Invertexto é, vocês estão vendo aqui que ele tem muita ferramenta, não estão vendo? Ele tem corretor ortográfico também, ele tem rimas, ele tem sinônimos e tal. Mas o Invertexto tem mais de 90 ferramentas no site deles, entendeu? Ele tem ferramenta para programador, ele tem ferramenta de sorteio, ele tem ferramenta de todo tipo que vocês puderem imaginar. Então, eu recomendo demais mesmo esse site, por causa que ele vai ajudar vocês demais. E é só digitar assim, invertexto.com que vocês vão achar. Ah, só uma coisa que eu esqueci de falar aqui do Language Tool. O Language Tool, ele também está disponível, assim, se você vai lá na loja de extensões, você vai conseguir achar por lá. Mas se você não quiser, se você quiser poupar o seu trabalho de ir na loja de extensões do seu navegador e procurar lá, digita languagetool.org que vocês vão achar na barra de pesquisa. Aqui, ó. Outra dica que eu vou dar para vocês, e essa aqui não é muita gente que conhece, é o Manual da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo. E aqui, ó, como vocês acessam lá, se vocês digitam Manual SECOM, vocês vão achar, tá? Manual da SECOM. É aqui, ó, Manual de Comunicação, Redação e Estilo. Ele tá no site do Senado, mas foi feito pela Secretaria de Comunicação. E quando você vai nele, ó, você tem a parte de glossário, pergunte ao editor, referências, respostas do editor, né? Coisas que já foram respondidas. E aqui você tem muita coisa, ó. A fim de e a fim. Tipo, a fim de, tudo separado, e a fim, tudo junto. A meu ver, a par ou ao par, a ponto de, a princípio, em princípio, quando usar um ou outro. Por exemplo, o uso do verbo visar, entendeu? Tem muita gente que fala visar a alguma coisa, e tem gente que fala só visar alguma coisa, entendeu? Então, várias dicas e dúvidas de comunicação, vocês vão conseguir achar a resposta neste manual, entendeu? Então, eu recomendo ele demais. Vocês podem digitar aqui a dúvida de vocês ou ir por ordem alfabética, e ele ajuda mesmo. A explicação é clara, não é confusa, entendeu? Você bate o olho lá e você entende. Ah, ele também tem muitas dicas de abreviatura. Vocês estão vendo aqui que tem algumas siglas? Ele também tem muitas dicas assim, então ele ajuda demais mesmo. Eu já cheguei a fazer pesquisas assim, tá pesquisando algum termo na internet de como que seria o uso, e esse manual já me salvou algumas vezes, então eu recomendo pra caramba. Outro que eu recomendo também para tirar dúvidas de definições da palavra, tipo, eu quero usar essa palavra, mas será que essa palavra significa mesmo o que eu quero que ela signifique nesse texto? Um que eu recomendo pra caramba é esse dicio.com. Antes ele era como dúvidas.dicio, só que agora eles reuniram o dicio, que era só dicionário de definições, com dúvidas em um só site, entendeu? Então você vem aqui, barra dúvidas da língua portuguesa, e você acha as dúvidas. Ele é muito bom. Ele é uma professora de português que sempre vai lá e assina todos os posts e definições. E ele ajuda pra caramba. No domínio dele também tá o dicionário de sinônimos, o dicionário de antônimos e o site de conjugação de verbos. Só que eles são sites separados. Eles fazem parte do mesmo domínio, por isso que você consegue encontrar aqui no site o atalho para ir para eles, os hiperlinks, o hipertexto, lembra que a gente falou? Só que eles são sites diferentes, não é o mesmo site, entendeu? E as dúvidas aqui é solucionadas de uma forma muito clara, são muito bem explicadas, são exemplificadas também.
Quando você vai no dicionário, você vai ter lá várias definições, você vai ter se eu não me engano, a etimologia, você vai ter ali um pouquinho da etimologia da palavra também, você vai ter a separação da palavra, como em todo dicionário, você vai ter a palavra escrita de trás para frente também, se eu não me engano. Você vai ter exemplos de uso da palavra, e isso é uma coisa que você não costuma ver em tantos dicionários assim, sabe? Eles vão pegar lá trechos reais de reportagens, de coisas do tipo, onde a palavra foi utilizada, e ali você consegue, por exemplo, eu costumo usar esse dicionário, por exemplo, quando eu estou procurando a regência de um verbo, ou a regência de um substantivo, sabe? A regência de um nome, de um substantivo ou adjetivo, e aí eu vou lá em usos que as pessoas utilizam, em usos reais, e vejo ali se combina com o uso que eu estou planejando para aquela palavra. Entendeu? Que com o uso que eu estou planejando eu tenho que modificar para utilizar a regência correta. Como eu disse, outros sites que fazem parte desse domínio é o antônimos.com, entendeu? Ele é outro site, mas ele faz parte da mesma empresa, como vocês viram lá atrás. No Dúvidas Disso, ó, só uma coisa. No Dúvidas Disso, você modifica, você consegue achar os outros sites aqui, quando você vai para o Dúvidas de Português, e aí ele tá com os atalhos aqui. O dicionário, ele não aparece os atalhos aqui em cima, tá vendo? Mas no Antônimos, os outros atalhos, eles estão aqui logo abaixo da barra de pesquisa, que já facilita demais pra gente quando a gente está pesquisando. No Antônimos, a gente pode imaginar assim, só quem está escrevendo, sei lá, uma poesia, uma coisa assim do tipo, sabe, uma linguagem mais reflexiva, mais poética, que pode utilizar o Antônimos, né? Para que você vai querer saber o oposto da palavra do que você está escrevendo? Não existe isso não. Se você está escrevendo um texto, às vezes você quer saber o oposto daquilo, justamente para não ficar repetindo direto, sabe? A mesma palavra, a mesma palavra, a mesma palavra. E aí, quando você encontra o oposto daquilo que você está escrevendo, entendeu? O oposto daquela palavra que você está utilizando sempre, é só você inverter a tua frase de positiva para negativa e pronto. O teu texto, não, você deixa de repetir uma palavra e o teu texto permanece no mesmo sentido, entendeu? Você não vai trocar só a palavra, você vai trocar também a direção da tua frase. Ele é muito bom também, ele vai te oferecer várias opções de antônimos, entendeu? E ainda você pode sugerir outras. E tem uma coisa que eu vou falar com vocês sobre os sinônimos, que é o próximo slide, que eu não sei se está funcionando no antônimos ainda. Mas eu descobri essa semana não. Acho que tem já mais umas 2 semanas mais ou menos que eu descobri que está funcionando nos sinônimos. E no antônimo eu não cheguei a testar se está funcionando também. Mas eu espero que esteja, justamente por causa que é o mesmo domínio. Vamos lá. Outro, sinônimos.com. Vocês percebem que até o design de todo o site ele é semelhante, né? Sinônimos.com, basta vocês digitarem sinônimos, que ele já vai ser um dos primeiros que vai aparecer. Do mesmo esquema do antônimos.com, ele tem os atalhos aqui embaixo para você visitar os outros sites do domínio. E no sinônimos você vai vir aqui, vai digitar a palavra que você quer e ele vai oferecer lá um significado e várias palavras que vão ter o mesmo significado, né? Vários sinônimos que vão ter o mesmo significado que aquela ali. Porque uma palavra tem mais de um significado. Então ele coloca o significado, um significado, sinônimos. Outro significado que aquela mesma palavra que você digitou vai ter e vários sinônimos também. E agora ele está funcionando, gente, só um instante. Vou desligar aqui que estava carregando. E agora ele também tem a função assim: não encontrou o sinônimo que você queria? Digite a frase aqui embaixo que nós vamos dar outros sinônimos. Lembra de quando eu falei de sinônimo frasal lá do Language Tool? É o que acontece aqui nesse site, entendeu? Você vai digitar ali a tua frase, entendeu? Digamos que nenhum dos sinônimos que ele sugeriu ali serve para substituir a palavra que você quer. Nenhum deles fica bom o suficiente. Você vai digitar a frase que você quer ali embaixo na barra de pesquisa, e é uma inteligência artificial que entrou dentro do site agora, né? Que ele vai analisar a tua frase e te dar outras versões da tua frase para você utilizar no seu texto, o que é uma excelente ferramenta, excelente coisa para você utilizar dentro da tua produção textual, sabe? E ele é muito bom mesmo. Eu cheguei a fazer uma pesquisa, eu estava pesquisando um sinônimo para uma frase que eu estava utilizando num texto, e aí a mesma frase, aquela frase que eu estava pesquisando, que eu estava querendo mudar, é uma frase que eu já tinha escrito antes, de forma prévia. E aí eu reescrevi aquela frase, já era a segunda versão daquela frase. Eu peguei aquela segunda versão,
joguei aqui nos sinônimos, né? Joguei lá na palavra, por causa assim, eu não sei se funciona, se esse sinônimo frasal funciona se você pesquisar diretamente na barra de pesquisa do site. Eu acho que primeiro você tem que pesquisar a palavra que você quer mudar, entendeu? E aí depois ele vai, quando abrir a palavra que você quer mudar, na caixa que abre ali embaixo, é o último item que abre, você vai lá e cola a frase que você está querendo modificar. E uma das frases que ele deu, assim, de sugestão, porque ele dá mais de uma sugestão de sinônimo frasal, das sugestões que ele deu foi exatamente aquela primeira versão da frase que eu escrevi. Então eu falei assim, uau, ele realmente é muito bom, sabe? Justamente porque ele conseguiu detectar um sinônimo que eu já tinha utilizado antes. Agora vamos lá. O outro é o conjugação.com. Gente, esse site é maravilhoso quando você está em dúvida de, digamos assim, que eu tô tentando lembrar aqui algum verbo. Por exemplo, os verbos ver, entendeu? Ver e ter. Às vezes a gente fica com dúvida. É com acento ou sem acento? Manter também, né? É com acento ou sem acento? Aí você vem aqui, você digita o verbo aqui em cima, ele vai abrir a lista e você vai pegar lá o verbo, se é com acento, se é sem acento, de acordo com o tempo verbal e com a pessoa do discurso. Uma coisa que também é bem interessante para vocês saberem é quando você, digamos assim, existem alguns verbos, né? Nossa língua ela é complicada por conta disso, por causa que existem alguns verbos que na fala a gente utiliza assim, tipo assim, não esqueça de fazer isso aqui. Ou às vezes a gente fala, não esqueça de fazer isso aqui. Tá errado? Não, não tá errado. Mas quando a gente vai escrever, vai ter o que é mais adequado para a gente utilizar. E aí a gente precisa saber se o que a gente está falando é no subjuntivo, no imperativo. Esse site ele é muito bom, ele ajuda muito para a gente pensar nisso. Quando a gente sabe o que é o subjuntivo do verbo, o que é o imperativo do verbo, o que é o infinitivo do verbo. Quando a gente sabe o que é o gerúndio do verbo também, entendeu? Quando a gente sabe esses modos verbais. Porque o que acontece? O infinitivo é isso aqui, não existe tempo verbal do infinitivo, entendeu? Ele sempre vai terminar com ar, com ir, com er, com R, sabe? Com a vogal e o R no final. O infinitivo sempre vai ser assim. O subjuntivo é a possibilidade. Então, toda vez que você está escrevendo um texto e você está em dúvida como você vai colocar o verbo, se você só está falando de uma possibilidade, de uma probabilidade, de um talvez, quem sabe, você sempre vai utilizar o tempo verbal do subjuntivo. E aí você não lembra qual que é o tempo verbal do subjuntivo daquele verbo que você está utilizando. Então você vem aqui, você digita na barra de pesquisa o tempo verbal do verbo que você está procurando, ou você digita o verbo que você tá querendo lembrar, vai no subjuntivo, pega a pessoa que você está usando e pronto, é só colocar lá. É fácil. O imperativo é quando você dá uma ordem. Então, quando você fala assim, curte, comenta, compartilha, não sei o quê, você está dando ordens para a pessoa, entendeu? Por mais que você não queira ser autoritário, não é nada disso. Mas você está dando ordem, está fazendo um pedido, você está colocando ali, sabe, o imperativo. Então, você vem aqui e digita o verbo que você está procurando e vê lá qual que é o uso dele no imperativo, tá bom? E o conjugação, diferente do antônimos, dos sinônimos e do dúvida disso, ele não aparece aqui os outros sites para você achar, entendeu? É o que eu falei, vocês digitam conjugação.com, conjugacal.com, conjugação apenas, que vocês vão achar esse site. Outro site que é muito bom, que parece ser, digamos assim, um concorrente, que bate de frente muito bem, aliás, com o Dúvidas Disso e todos os seus familiares, digamos assim, é o Dicionário Informal. O Dicionário Informal, ele funciona desse jeito que vocês estão vendo aqui na tela. Ele é um único site para várias funcionalidades. Você vem aqui do lado, você tem a barra de pesquisa, você abre o Dicionário Informal, você já vai estar esse dicionário aqui. E aqui ele fala, o dicionário de português gratuito para a internet, onde as palavras são definidas pelos usuários. Uma iniciativa de documentar online a evolução do português. Não deixe as palavras passarem em branco, participe definindo seu português. Porque a língua é uma coisa viva. A língua está modificando o tempo todo. O que a gente ouve, o que a gente fala hoje que é zica, é completamente diferente antes, entendeu? Quando a gente fala assim que algo é zica, a gente está querendo dizer que algo é legal. Mas se você pega décadas atrás, zica era algo ruim, entendeu? Tipo, ai, que zica! Tipo, isso décadas atrás
significava assim, esse negócio é muito ruim, que má sorte sua. Quando a gente fala, nossa, que zica isso, quer dizer que isso é muito legal, isso é muito da hora, entendeu? Aí, ó, isso é um exemplo de que a língua é viva. Então, o dicionário informal, ele vem justamente para registrar esses usos da língua, entendeu? Que são coisas do coloquial, que são coisas do nosso dia a dia. No site Dicionário Informal, você vai ter as funcionalidades de definição da palavra, de sinônimos, que é bom, mas eu prefiro sinônimos.com. Você vai ter o antônimos, que é bom, mas eu prefiro antônimos.com. Você vai ter as relacionadas, sabe? As palavras que tem a ver com aquilo ali, tipo, por exemplo, vista, visão, coisa e tal. Acho que, como por exemplo, quando a gente pega pedra, pedregulho, coisa do tipo. Você vai ter exemplos de uso da palavra, flexões, né? Se flexiona para masculino, feminino, se flexiona em plural também, como que é o plural da palavra, coisa e tal. Então, ajuda bastante também quando a gente está escrevendo. O de rimas dele, gente, é maravilhoso. E é um dos melhores que tem. Existem outros dicionários de rimas. Se você digita dicionário de rimas no Google e aquela lista que vai aparecer, os outros que vão aparecer, eu já cheguei a usar. Mas o de rimas do dicionário informal ele é o melhor de todos. Entendeu? Na minha opinião, pelo menos. Os outros eu pesquiso e às vezes, mesmo pesquisando, palavras que aparecem lá, parece que não são palavras assim de uso de fato, sabe? Que são práticas para mim. E quando tem o reverso, ele vai inverter a palavra, ele vai ter ele vai reverter a palavra, tá bom? Então, recomendo demais, e ainda mais sendo um site só, você não precisa ficar mudando de aba toda hora, coisa assim. Chegamos ao VOLP. O VOLP, ele é o vocabulário ortográfico de língua portuguesa estabelecido pela Academia Brasileira de Letras. Então, quando você tem dúvida como que escreve uma palavra, se uma palavra tem hífen, se uma palavra não tem hífen, você pode procurar no dicionário comum? Sim, você pode. Mas o VOLP é o mais indicado de todos, entendeu? Não tem como alguém falar que uma palavra que você achou no VOLP está escrita errado, por causa que não vai ter, entendeu? Ele pertence à Academia Brasileira de Letras, então é sem erro. Eu até deixo ele aqui, ó, se vocês estão vendo aqui, ó, ele tá até aqui no meus atalhos, por causa que às vezes eu vou lá e procuro alguma palavra específica, quando eu quero saber a escrita da palavra, entendeu? Caso que você pegue em outros dicionários, assim, você pode ficar até com dúvida. Por exemplo, palavra e-mail. Palavra e-mail já está quase que no nosso uso, assim, nós já nos acostumamos a utilizá-la sem hífen. Mas o correto, de acordo com o vocabulário ortográfico de língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras, é com hífen. Então ele tem que ser escrito com hífen, entendeu? Agora um dicionário de definições muito bom é o Priberan. Priberan, eu não sei como é que pronuncia isso aqui, mas eu recomendo muito o dicionário deles. Ele é muito bom. Ele dá a separação da palavra, ele dá como que seria a palavra, o plural dela, né? Ele dá aqui a origem da palavra também. Ele fala se é um substantivo, né? A classe gramatical, qual pertence à palavra. E dá várias sugestões também aqui de definições, tá vendo? Várias definições. Então eu digamos assim. Ai, gente, a palavra me fugiu agora. Mas recomendo. Era essa palavra que eu tava tentando lembrar. Eu recomendo demais o Priberan. Outro que eu recomendo demais também é o Aulete. E por que eu recomendo tanto o Aulete? O Aulete, você vem aqui, digita a palavra, ele vai te dar, né, a separação da palavra e vai te dar aqui a classe gramatical, no caso o verbo, e vai te dar exemplo de definições. Só que mais do que isso, ele te dá o exemplo da definição e também te dá o uso dela na frase. Então, conforme ele te dá o uso da palavra na frase, você entende qual que é a regência verbal para o significado que você tem para aquela palavra, o significado que você vai aplicar. Então, ó, completar a ação de ir ou vir de algum lugar. Então, quem vem de algum lugar ou quem chega a algum lugar, quem chega a algum lugar. Então, ó, chegaremos a casa logo. Papai chegou do trabalho cansado. Chegamos cedo. Então, você consegue ter aqui a regência verbal, a regência nominal, entendeu? Os dicionários de regência verbal e regência nominal são caros demais. Quando a gente procura site na internet, a gente não consegue achar tão facilmente assim sites de regência verbal e regência nominal. Então, utilizar o Aulete para chegar a esses usos e também utilizar o duvidatício que eu falei para vocês lá atrás é uma forma muito
prática e gratuita. Todos esses sites que eu tô passando aqui para vocês são de uso gratuito. Também não precisa de login. Utilizar esses sites para descobrir a regência verbal e nominal é uma ferramenta assim, de muito grande ajuda. E aqui eu vou dar para vocês uma dica do Get-Emoji. Para quem escrever para rede social e está escrevendo no computador, não está escrevendo no celular, ou então não está escrevendo em um local que você tenha fácil acesso a emojis, o Get-Emoji ele ajuda demais. Justamente por conta que você vem aqui e digita a emoção que você tem, a emoção que você quer, em inglês, gente. Não adianta digitar em português. Você digita em inglês e aqui você vai achar. Mas, caso você não saiba em inglês qual emoji você quer, é só vocês irem descendo a barra aqui. Tá vendo que ele é bem pequenininho aqui, a barra da página? É por causa que aqui logo na homepage deles, você já tem todos os emojis possíveis. Aí é só vocês clicarem com o botão esquerdo em cima deles e ele vai copiar. Você vai clicar com o botão esquerdo, clicar em copiar ou Ctrl C e pronto, ele copiou. Aí você vai e cola no teu texto, entendeu? Então é uma forma muito prática de você utilizar os emojis. Todos os emojis possíveis estão aqui. Então ajuda demais mesmo, sério. E para quem vai escrever para rede social, uma coisa assim que é mais descontraída, então eu recomendo pra caramba. Aqui, é o que eu falei, né? O Google Tradutor ele ajuda demais quando a gente está escrevendo um texto, quando a gente está fazendo uma pesquisa de imagem, uma coisa assim. E quando a gente às vezes quer só traduzir mesmo algo, né? Como eu estava falando para vocês. Então, o Google Tradutor ele é maravilhoso, ele traduz imagens, ele traduz documentos, ele traduz sites. Eu já testei o tradutor de documentos dele também, só que ele tem uma limitação, eu não lembro se é uma limitação de páginas ou se é uma limitação de mega, mas ele tem uma limitação, mas ainda assim, ele é muito bom. Você consegue escutar aqui a pronúncia da palavra. Se for um caso de que você sabe a palavra, sabe, falando, mas não sabe a escrita dela, você pode gravar, você pode falar e ele vai detectar. Ele consegue também no celular, no aplicativo para celular, ele consegue traduzir textos de imagem, entendeu? Aqui também, ó, se você for em imagens, ele também vai pegar. No celular, eu não sei como que funciona no computador, por causa que de imagens, pelo menos eu não lembro de ter testado no computador. Mas no celular ele funciona assim, você vai apontar a sua câmera pro texto, ou vai pegar a imagem da tua galeria do celular, e aí você pode escolher entre dois tipos de tradução. Uma que é você vai selecionar o texto, e aí ele vai traduzir aquele texto, e a outra que ele vai, olhando para a imagem, ele vai traduzindo ao mesmo tempo, sabe? Simultâneo. E ali vai ficando distorcido. Mas serve para quem está querendo um uso assim prático e rápido, sabe? Não quer nada, não precisa de uma definição assim, de uma tradução exata, sabe? Com as concordâncias todas corretas, coisa assim. Só precisa de algo prático e simples, entendeu? E aqui você tem um botão para copiar, você tem aqui outras traduções da palavra, você tem uma definição também aqui, e essa definição ajuda demais quando a gente quer entender o significado de uma palavra, por mais que esteja em inglês, e por mais que esteja na língua que você traduziu, né? Mas assim, essa tradução aqui, ela ajuda pra caramba, e mesmo que você não consiga entendê-la, porque você não fala a língua, você pode copiá-la e jogá-la aqui no tradutor de novo, e ele vai traduzir para você, e aí você vai entender melhor. E ainda ele dá ele dá sinônimos aqui e dá um exemplo de uso da palavra. Então ele é um tradutor muito bom mesmo. E assim, mesmo ele às vezes não traduzindo 100%, assim, sabe, não ficando a tradução perfeita, por causa que falta o fator humano, ele é super recomendado. Eu já utilizei também por muito tempo, eu utilizava esse tradutor, o Lingui. Eu utilizava mais ele como um dicionário de traduções de palavras, entendeu? Por conta que ele vai dar a tradução de fato da palavra, ele também vai dar traduções de contexto, sabe? Algo que vai mais para que nem o dicionário informal que a gente viu, que o dicionário informal ele considera os usos da língua, o Lingui vai utilizar a mesma coisa, sabe? Aquelas coisas que são mais expressões idiomáticas e coisas do tipo, e o Lingui também vai considerar. E eu considero ele muito bom. Ele tem um aplicativo também, o aplicativo funciona muito bem. Você consegue escutar a palavra, ele vai te dar aqui o plural também da palavra, vai te dar o contexto, sabe, a palavra em uso, vai te dar outros exemplos, tipo, digamos assim, traduções
palavras semelhantes, ou então palavras associadas. Ele vai dar aqui, ó, por exemplo, texto corrido, texto informativo, processamento de texto. Ele vai te dando aqui outros. E aí, ó, ver outros exemplos. E se você desce a página, você consegue ver ali vários outros exemplos da palavra em uso, entendeu? Usos reais. Então, eu recomendo demais. Ele é muito bom mesmo. Eu sempre considerei ele muito bom. Quando eu estou procurando a tradução de uma palavra, eu sempre consulto no Lingui. Ele é maravilhoso. E basta vocês digitarem assim, Lingui com dois E no final, e vocês vão conseguir achar. O context reverso, ele vai funcionar basicamente no mesmo jeito que o Lingui, entendeu? Vocês vão vir aqui, vão digitar a palavra. A diferença é que ele tem esses sinônimos aqui, e ele te dá uma boa lista de sinônimos, ele é muito bom. Como vocês podem ver, ele tem em vários idiomas, o que ajuda pra caramba também. Vocês não precisam fazer login, embora ele tá falando aqui, inscreva-se gratuitamente pra coisa e tal, vocês não precisam fazer login, tá? Ele funciona só utilizando o site mesmo. E é assim, context.reverso. E aí vocês vão vir aqui, vão digitar a palavra aqui, ele vai te dar o contexto de uso e a tradução da palavra, entendeu? Por isso que eu tô falando do context, por causa que ele vai te dar o contexto de uso e a tradução da palavra. Tem os sinônimos também e a conjugação. Eu tava procurando uma palavra em espanhol pro meu irmão, que ele queria saber sinônimos dela, e ele ajudou muito, ele é muito bom também, então recomendo super. Outro dicionário que é muito bom, e esse aqui é dicionário oficial mesmo, é o Dictionary Cambridge, .cambridge. Ele é muito bom, é um dicionário oficial, então você vai abrir nele lá, vai ter várias traduções oficiais, sabe? Então é para você não ter dúvida mesmo do uso daquela palavra. Então, recomendo ele super também. Não precisa se inscrever, embora tá aqui entrar, inscreva-se, não precisa. E aqui ele também tá marcando que tem o dicionário de sinônimos. Só que eu ainda não testei, pelo menos lembre. Talvez eu tenha testado, mas eu não lembro disso. Acho que quando eu tava procurando a palavra pro meu irmão, eu devo de ter consultado aí. Não tenho muita certeza. Só um instante, gente. Então, com isso eu pergunto pra vocês. Vocês querem mais dicas? Depois de todas essas que eu dei pra vocês? Tá bom, eu vou dar mais dicas. Seguinte. Existe uma ferramenta chamada Clarice.ia. Clarice com C no final, tá? Não é Clarice com dois S, é Clarice com C no final. E aí eu não sei se é .ia ou .ai. Eu nunca lembro, nunca gravo na memória. Ela é uma ferramenta de corretor gramatical, entendeu? De revisão de texto. É um site, você precisa ter um login nela, se não me engano, para você poder utilizar. Só que ela tem limite, acho que é limitado a 100 palavras para quem não é assinante, entendeu? No uso gratuito. Ela é limitada a 100 palavras, que já perde pro Language Tool que eu mostrei para vocês no começo dessa aula. Por conta que o Language Tool ele vai analisar blocos de textos também, mas ele não tem limite, entendeu? Se tem mais de 100 palavras em uma folha, ele vai analisar todas as palavras que estão ali na folha, entendeu? Não tem esse limite de texto. E eu tentei utilizar uma vez e eu não consegui. Eu não sei se era por conta do site ser pesado, se era por conta que eu não estava acertando mesmo. Mas aí vocês podem tentar, quem sabe dê certo para vocês. Se der certo para vocês, comenta aqui embaixo no vídeo, me fala como foi a experiência de vocês com a Clarice.ia. Ou .ai. Eu nunca gravo mesmo, gente. Outra dica que eu posso dar para vocês é leiam. Leiam muito e leiam de tudo. Mas não é só ler por ler para descobrir a história, quando se trata de um livro de ficção. Não é só ler para descobrir do que está falando aquela matéria, entendeu? Leiam de forma crítica. Digamos assim, questionem por que um autor utilizou tal palavra e não utilizou outra palavra. Questionem por que a história acabou dessa forma e deixou pontos abertos, entendeu? Por que ela voltou com um personagem se ela não trabalhou esse personagem, entendeu? Por que ela termina com... Vou dar um exemplo de um livro que eu li, não vou falar o livro, mas no final de um livro, o criminoso, ele é solto. E aí você fica pensando, tipo, já é penúltimo capítulo do livro, ou o último capítulo, e o cara foi solto. E aí você fica pensando assim, cara, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O livro não tem continuação, porque não era para ter continuação. O livro foi planejado para ter um só. E por que ela soltou o cara? Entendeu? Foi coisa que ficou ali. Lembra quando a gente fala de relevância do texto? Aquilo fica irrelevante, entendeu? A partir do momento que ele é solto,
e que, digamos assim, foram os protagonistas que prenderam ele. Então, você fica imaginando que ele vai ir atrás dos protagonistas ou ele vai só resolver fugir? Não tem como. Então, questionem o autor. Por que ele fez isso? Por que ele usou isso? E, principalmente, peguem livros, uma boa dica com relação ao uso da gramática, da pontuação, coisa e tal, entendeu? Daí, vocês pegarem um livro que tem uma boa correção. Eu consigo recomendar os livros da editora Intrínseca, por exemplo. Eles têm uma ótima revisão. Eu já li alguns e eu dificilmente consigo achar um erro neles, gente. Eles são muito bons graficamente falando, sabe? Ortograficamente falando. Gramaticalmente falando também. Eles são muito, muito bons. É diferente dos livros de outras editoras, por exemplo, que você vai encontrar. É mais fácil de que você encontre erros assim. Erros de pontuação, erros de palavras escritas erradas mesmo. Até, por exemplo, eu já encontrei, e esse é um erro que me incomoda demais, por causa que atrapalha a minha leitura, de que ao invés de quebrar a fala de um personagem, de tipo personagem A e personagem B, ao invés dele quebrar e colocar um em cima do outro, sabe, as falas separadas, em linhas separadas, continua na mesma linha, e ali confunde toda a história, você se perde de quem que tá falando, entendeu? Ou erros de tradução também, e aí fica difícil da gente entender a quem está se referindo, entendeu? No texto, então por isso fica difícil de entender. Mas quando você quer, mas aí, digamos assim, com muito trabalho, com uma leitura muito, uma leitura com muito afinco, vocês conseguem entender o texto. Mas quando é para falar de pegue um texto, um livro que tem pontuação exemplar para você corrigir o seu texto de forma exemplar, eu recomendo muito os livros da Intrínseca, por causa que a revisão deles é muito boa. E vocês vão ler um texto, tanto faz se é um texto jornalístico, se é um texto de página na internet, se é um texto literário, parem para reparar como o artista vai trabalhando o texto dele, sabe? Como o artista por trás daquele texto vai trabalhando o texto dele. Se ele vai utilizando uma linguagem poética, se ele vai repetindo, sabe? Frases. Não repetindo no sentido, digamos assim, que ele tem um pequeno vocabulário. Não é nesse sentido. É repetindo no sentido de, digamos assim, quando a gente repete, quando a gente utiliza essa figura de linguagem, né, da repetição no texto, é por causa que a gente está querendo reafirmar uma ideia, entendeu? A gente costuma utilizar isso quando a gente quer explicar algo, certo? Mas aí, às vezes, a gente pode acabar caindo na redundância, que é de ficar repetindo, dando volta e sempre caindo no mesmo ponto. Mas, o que é capaz que eu tenha feito aqui conversando com vocês, né? Por causa que eu falo mais que a boca. Mas a gente também pode ter essa questão, né, de ficar repetindo, que é, digamos assim, para ir aprofundando o pensamento pouco a pouco. E eu costumo utilizar isso quando eu escrevo poesia, de ir repetindo a mesma frase, ir repetindo a mesma palavra, por causa que é como se seguindo o meu fluxo de pensamento, sabe? E eu quero que o leitor, ele também siga esse mesmo fluxo de pensamento, vá construindo o pensamento dele pouco a pouco, junto comigo, entendeu? Essas são algumas dicas que eu posso dar para vocês. Se vocês quiserem mais alguma coisa, alguma dica específica, assim, que eu tenha esquecido na aula de hoje, me manda nos comentários aqui do vídeo, ou então me manda lá no grupo do WhatsApp, ou no grupo do Telegram. Hoje é o último dia para entrar nesses grupos. Eu vou pensar, eu vou deixar o último dia hoje, ou eu deixo no último dia no sábado que vem? Vou ser boazinha. O último dia para poder entrar no grupo vai ser no sábado que vem, mas você tem que entrar de manhã, por causa que o grupo, vamos fechar o grupo às 23h59 à noite. À noite vamos fechar o grupo, certo? À noite do sábado que vem. Eu não sei que dia é sábado que vem. Eu não sei que dia que vai cair, gente. No sábado que vem. Mas enfim, sábado que vem a gente vai fechar o grupo do WhatsApp, vai fechar o grupo do Telegram, vamos acabar com esse curso, vamos encerrar o curso. Por causa que hoje nós estamos tendo essa aula aqui, eu vou dar uma semana para vocês assistirem a aula. Quem não conseguiu assistir a tempo, vocês vão ter uma semana, né, até o sábado que vem, vocês vão ter uma semana para poder terminar de assistir esse curso, de fazer todos os questionários no Kahoot. E a inscrição, infelizmente, a inscrição do nosso curso vai só até hoje, tá bom? A inscrição do nosso curso vai só até hoje. Então, corre, pega o link aqui embaixo na descrição do vídeo, o link do Google Forms, preenche tudo certinho lá, e aí clica em enviar, que eu vou adicionar o nome de vocês e vocês vão receber um certificado lindo para colocar no currículo de vocês, tá bom? Certificado que vai ser emitido para minha faculdade.
Vai demorar para sair esse certificado? Vai, infelizmente vai. Por causa que depois que a gente encerrar todo esse curso aqui, depois que passar essa uma semana, a semana que vem, né, que a semana que vem acabar, eu vou ter que preencher uma documentação, enviar para minha faculdade para confirmar que vocês fizeram todo o curso aqui, coisa e tal, e aí eles vão mandar. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar para poder enviar essa documentação para eles. Então pode ser que eu demore uns 15 dias aí. Eu coloquei que é 75 dias, porque a minha faculdade fala que demora 60 dias para emitir o certificado. Pode ser que eu consiga enviar isso aqui em 2, 3 dias? Pode ser que eu consiga enviar a documentação para a faculdade, não que a faculdade vai emitir o certificado nesse tempo. Pode ser? Pode ser. Mas por via das dúvidas a gente coloca um prazo amplo, né? Como diz o meu irmão, a gente prefere receber digamos assim, a gente prefere que o tempo da entrega da pizza seja 50 minutos e receba ela em 20, do que seja em 20 e a gente receba em 50, não é? Então, por isso que tá assim com esse prazo. Antes de acabar com esse curso aqui maravilhoso, que eu espero que vocês tenham gostado muito, que vocês tenham aproveitado, me contem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam de cada uma das aulas, o que vocês acharam da aula de hoje, que eu tentei passar para vocês todas as ferramentas que eu utilizo durante a minha escrita e revisão. Todas elas estão ali. Só um instante, gente, peraí, a garganta tá seca. Então, e antes de acabar essa aula, eu quero ler essa citação aqui para vocês. Lembra que eu falei do livro da Janaína Corral, que eu falei para vocês várias e várias vezes, e que eu falei que esse livro ia aparecer muito por aqui? Bom, é óbvio que ele não podia faltar na nossa última aula, não é? Então, vamos ler essa citação aqui que é brilhante. Para escrever, sempre procure o melhor. Não se contente com elogios, procure quem o critique, pois as críticas o fortalecem, enquanto os elogios o deixam vaidoso e estagnado. Escrever é um ato libertador, quando você o faz por prazer. Esqueça a vocação, pois ela é ilusória. Quem quer escrever, desculpa gente, cometi um erro ali. Quem quer escrever, escreve bem e com talento. Quem quer escrever, escreve bem e com talento. Basta um pouco de esforço. Até para quem tem vocação, o esforço é devido, pois a confiança excessiva nos trai. Janaína Corral, 2010, página 295. Eu não lembro em qual dos livros acho que é Austin Kleon, o mesmo autor de Roube como um Artista. Eu não lembro em qual dos livros dele que é, mas eu lembro que eu tinha visto essa citação, que quando você é o cara mais inteligente da sala, significa que está na hora de você mudar. Quando você é o cara mais talentoso da sala, significa que está na hora de você mudar de lugar. Está na hora de você mudar de áreas. Por causa que a gente evolui quando a gente está junto das pessoas que sabem mais do que a gente. A gente evolui quando a gente está junto das pessoas que podem nos ensinar alguma coisa. E aí, se as pessoas não podem mais nos ensinar mais nada, a gente tem que procurar novas pessoas para que novas pessoas possam nos ensinar. E a gente possa ensinar outras novas pessoas também, entendeu? Por conta que a vida é essa troca de conhecimento que a gente teve aqui. A vida é essa troca de experiências, entendeu? O que eu não sei, você sabe. O que você não sabe, eu sei. E aí a gente vai vivendo assim. A gente vai mudando as nossas opiniões, entendeu? A gente vai construindo novas opiniões, convivendo com o diferente. Quando a gente fala, para escrever sempre procure o melhor, não se contente com elogios, é por causa que sempre tem como evoluir. Sempre tem como evoluir. Sempre tem como melhorar o que a gente está fazendo. Ai, gente, desculpa. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado das citações que eu trouxe, das ferramentas que eu trouxe, dos exemplos que eu trouxe, de cada conversa que nós tivemos aqui, das conversas que nós vamos ter ou já tivemos, nos grupos de mensagens, né, no WhatsApp, no Telegram. Eu espero que vocês tenham gostado dos questionários também. Essa aula também tem questionário no Kahoot. Então, eu espero que vocês tenham feito muitas anotações. Quem não fez muita anotação, espero que vocês tenham muito boa memória para lembrar de tudo que eu falei para vocês aqui, que a aula de hoje foram só imagens, imagens, imagens. Mas lá no Kahoot eu pergunto sobre tudo que eu falei aqui, né, das ferramentas. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado demais. Foi um prazer estar aqui com vocês durante essas 6 aulas, durante essas 6 horas, próximo disso, né? Ainda tem os questionários também. E muito obrigada por me ajudarem a concluir o meu estágio. Muito obrigada por estarem aqui e por fazerem parte dessa troca de conhecimento. Foi um prazer dividir tudo isso com vocês. Vamos lá, só mais um pouco aqui, peraí.
mais um pouco aqui do nosso slide aí, ó. Nosso cronograma, agora a nossa florzinha linda, maravilhosa, que estava toda colorida no começo deste curso, agora ficou toda cinza, porque chegamos ao final. E eu espero muito mesmo que vocês tenham aproveitado tudo. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Ainda temos, né, aqui o canal, temos os grupos. É só mandar lá que será um prazer respondê-los. As referências, né, como eu falei, o livro da Janaína Corral, por causa que ele é muito bom, ele é maravilhoso, eu li ele todo. Vocês têm vários textos lá, sabe, poesias, coisa e tal, por causa que ela foi explicando, exemplificando com exemplos ótimos da nossa literatura. E eu espero que vocês aproveitem muito tudo que vimos aqui. É isso, gente. Beijo, tchau. Foi um prazer estar aqui com vocês. E até a próxima. Ó, te desejo muito sucesso com seus textos e até mais. Obrigada por assistir. Tchau!